Boa tarde. Cabo Verde registra, segundo o Expresso das Ilhas, o quinto óbito relacionado com o Covid-19. É aquele senhora de 62 anos que estava internado no Hospital Agostinho Neto em estado crítico, como já tinha anunciado autoridades de saúde. Vítima está sofrendo de outras doenças, sendo obrigada a fazer hemodiálise. E com chegou-se mais detalhes de semana epidemiológica de casos de Covid no país. Há uma tendência geral, de acordo com os dados disponíveis, por semanas epidemiológicas, não de aumento, eu falaria de estagnação, continuo a falar de estagnação, apesar do gráfico mostrar que há uma descida, mas continuo a falar, portanto, de uma estagnação, de um bom momento, apesar de num dia ou no outro possa haver, portanto, dependendo da dinâmica também da análise das amostras, possa haver, os casos possam variar muito, não é? Esta é a situação da Boa Vista, podem ver, portanto, uma situação já consolidada, com 5 semanas consecutivas e sem nenhum caso de Covid-19, a Boa Vista. E esta é a situação da praia, que parece descrever uma curva típica, de uma curva epidémica típica, o que nos deixa com alguma tranquilidade, mas com alguma responsabilidade e também preocupação, sobretudo agora que estamos na fase pós-estado de emergência, e que, portanto, há a tendência das pessoas em usarem e abusarem um pouco desta fase de desconfinamento. O apelo que faço, em nome do Ministério, é que haja responsabilização, as pessoas tenham em consciência que tudo o que fizerem em relação a boas práticas para a prevenção e combate à Covid-19 é para a sua saúde, é para a saúde dos seus familiares e é para a saúde de toda a comunidade. Sobretudo as pessoas que têm riscos acrescidos, nomeadamente os idosos, e também pessoas que têm doenças de risco, nomeadamente a diabetes, a hipertensão. Todas as pessoas que têm familiares com esse tipo de doenças e de fatores de risco devem ter, portanto, também uma maior responsabilidade ainda para não levar para casa, portanto, a Covid-19, porque infectando essas pessoas em casa poderão, portanto, passar por períodos difíceis, porque são pessoas em risco maior. Eu também queria só reforçar realmente a questão do relaxamento relativamente às medidas de prevenção. Naqueles outros países que faziam depois de levantar o estado de emergência, houve quase sempre um aumento do número de casos. Até alguns países voltam outra vez a fazer, impõe emergência em alguns bairros, sobretudo. Mas nós nunca queremos que ele aconteça ali na Cabo Verde. Então, é normal que a pessoa está ansiosa para sair, mas não tem que lembrar ainda se a senhora diretora nacional de saúde ainda não está em pleno de emergência. Pode não estar considerado, mesmo que está estável, mas ainda todo dia está diagnosticado. Pessoas que têm vírus que está circula. Então, não tem que continuar a posta. Evita, sobretudo, aglomerados. Nós estamos a relato de pessoas que se estão juntas para fazer festa. Mesmo naquelas ilhas que tem casos, que tem poucos casos, está a amar, está a porta como se não tivesse nada, não. Aquele distanciamento físico é importante. Mas depois, a hora que bem falado, aquele amigo ou família que tem vírus, tudo alguém fica com o regalado. Mas não tem que agir antes. Não tem que fazer pecatinha na nossa família, nem nos nossos amigos. Então, não tem que fazer algum sacrifício, não sacrificar festas e encontros, para depois, a hora que tudo passa, tudo está passa. Um dia que o Covid está passa certo, então não está pode bem junto, para não converter, para não conviver com nossos amigos, com nossa família, já na normalidade. Também Artur Correia esclarece o caso de Tarrafal de Santiago, que ainda cativa alta médica. O doente de Tarrafal não teve alta porque, como tinha sintomas, o critério de saída de alta são 2 testes e não um teste. E então tinha feito só um teste, vai refazer, já recolheram a amostra e vão fazer, portanto, está em vias de ser feito mais um teste. Se der negativo, vai sair em alta também, como doente recuperado.
Santa Cruz continuam, portanto, os 2 casos, mas já tinha saído um na semana passada. Aqui agora aproveito para esclarecer que o caso que foi relatado como caso de Tarrafal é uma pessoa que vive em Santa Cruz. Vive em Santa Cruz e vai trabalhar no Tarrafal. E enquanto a pesquisa epidemiológica continua, decidimos enquadrá-lo, portanto, como um caso de Santa Cruz e está, portanto, em isolamento em Santa Cruz até se concluir o processo de investigação e vermos se de facto é um caso de Santa Cruz definitivamente ou se podemos ver a possibilidade de ser de Tarrafal. Mas é de um habitante de Santa Cruz que tem contactos com também população da praia. Também aqui esclareço, portanto, o caso que foi diagnosticado em São Vicente, portanto, em termos epidemiológicos, o tratamento não é como o tratamento jornalístico, portanto, em termos técnicos, o caso é de onde foi notificado, portanto, é um caso importado, é um caso de São Vicente importado do Sal. E aproveito para dizer que há uma intensa atividade de investigação, de detecção, de identificação de casos de contactos, dos 2 casos do Sal, de familiares, de vizinhos, de contactantes, e já se fez, portanto, dezenas de testes para testes rápidos e também testes de recolha da amostra para teste de PCR, no sentido de fazermos um forcing para delimitar o máximo a propagação do vírus e estancar a sua propagação, portanto, na comunidade do Sal. Foi para apoiar a ilha uma médica infecciologista, para apoiar o pessoal do Sal. Também foram, portanto, mais de 2.000 testes rápidos e também materiais para recolha de amostras para teste PCR, de forma, portanto, estamos neste momento com uma atenção muito especial e no Sal, para podermos delimitar ao máximo a transmissão de casos nessa ilha. Ainda em relação à realização de testes, o presidente de INSP avança que o laboratório de Cidade de Praia tem capacidade para fazer até 300 testes por dia e em breve São Vicente passa também a conta com o laboratório. Relativamente aos testes, desde o início que o laboratório de virologia começou a elaborar, portanto a 14 de março, já fez até agora mais de 4.000 testes ao todo. Esta última semana foram 760, se não estou em erro, mesmo ficando 2 ou 3 dias que não houve realização de testes. Portanto, a capacidade está reforçada neste momento. O laboratório pode fazer até 300 testes por dia, PCR, trabalhando 24 horas por dia. E agora estamos animados, porque brevemente também o São Vicente também poderá dar o seu apoio nesse processo, fazendo pelo menos 100 testes por dia. Então, a capacidade nacional de realização de testes PCR vai estar muito reforçada. Isso, para nós, é muito reconfortante, porque, como sabemos, agora para viajar entre as ilhas também é preciso fazer PCR e, portanto, acreditamos que o laboratório dará essa resposta. Vamos esperar que tudo corra bem. E numa altura em que atenções estão viradas para o combate ao Covid-19, na Angola alguns cuidados de higiene continuam a ser ignorados. Após o fechamento de um mercado na Luanda, vendedores são obrigados a vender a céu aberto. Antes da pandemia, as senhoras vendiam aqui dentro do mercado e aqui fora apenas funcionavam as lojas, passavam os carros e os populares. Agora essa é a nova realidade. As senhoras dizem que foram retiradas daqui sem qualquer explicação e reclamam o lugar. Com a situação que as pessoas se encontram, aqui na rua está mesmo mal. Nós queremos mesmo entrar lá dentro, por favor, nos ajudem nessa situação. Nós queremos nosso mercado aberto, porque esse sofrimento está demais. A poeira, o sol. Você vê com tantas mulheres que estão aqui a sofrer nesse mercado. Na verdade, este é o verdadeiro mercado do Catinton, que encontra-se fechado há quase um mês. Por cá funcionavam cerca de 2.000 pessoas que agora encontram-se espalhadas. Uns estão mesmo aqui na porta do mercado, outros estão mais à frente, quase à estrada principal, e outros ainda estão espalhados no interior do bairro.
Os alimentos ficam aqui espalhados, bem ao lado deste lixo, em grande quantidade e muita poeira. O coronavírus assim não vai acabar por causa disso. Estes jovens que ajudam os clientes com as compras e andam com os carros de mãos, vulgo bagageiros, dizem que desde que fecharam os mercados, que já não há clientes, eles saíram do Lubango para Luanda à procura de melhores condições de vida. Estava muito bem, conseguíamos de comer, pegar qualquer coisa, mas nesse momento aqui fora, com muito engarrafamento, os clientes não estão a conseguir comprar nada. Está mesmo difícil. Essa jovem cliente diz que acha injusto fecharem o mercado para os vendedores e apela para a abertura. É para que nos ajudem, que venham abrir a peça para ajudar a nós todos. A prevenção é um dos principais combates à pandemia da Covid-19. Reparem nesta realidade do mercado do Catinton, uma confusão enorme, como nos dias normais. Não existe distanciamento social aqui e o uso da máscara é completamente obrigatório, numa altura em que Angola já soma mais de 80 casos confirmados e teme um possível começo de transmissão comunitária. A administração do mercado reforça os motivos que levaram ao fecho destas portas e diz que ainda não sabe para quando a reabertura. Que agora não temos informação quando vai voltar a abrir o mercado ou o que está a passar com o mercado. Agora, no também para números globais dessa pandemia de Covid-19, mais de 6,3 milhões de pessoas já foram infectadas e já mata mais de 370 mil. Por isso, quem não relaxa, não toma todo cuidado para evitar a propagação desse vírus. Fica direito e fica com o Record TV.